Seu
que o Senhor nos entregou. Então, sempre que você olhar para as suas mãos, você vai se lembrar das duas armas que o Senhor te entregou, que é o louvor e a oração. Com ela nós iremos vencer muitas batalhas. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é a
para a glória de Deus. Quero chamar aqui o presbítero Alexandre, para dar continuidade à nossa liturgia. Amados irmãos, eu queria comentar algo com vocês. Nós servimos um Deus relacional. Amém? Enquanto a amada irmã estava falando que duas ferramentas que nós temos, que é a oração e o louvor, e nós temos que ter esse relacionamento para nós orarmos e para nós louvarmos, na qual nós adoramos ao Eterno. É interessante que Jesus ele fazia em algumas peregrinações dele algumas perguntas de cunho retórico. Vamos assim, Diácono Lucas, ele já sabia a resposta, mas ele queria saber realmente como intimidade aquela pessoa tinha com ele, ou qual fé aquela pessoa tinha em realmente buscar soluções. O Senhor Jesus entrou ali num velório e uma mulher estava em prantos porque tinha perdido seu filho. E Jesus fez a pergunta para ela que muitos não fariam: mulher, por que choras? Natural, ela passou pela perda, ela está passando pelo processo inerente ao ser humano que é o luto. E é interessante, Jesus fez essa pergunta para entender o íntimo do coração dela, que ele já sabia. Muitas vezes nós precisamos nos relacionarmos com o Senhor desta maneira. Ele nos faz a pergunta, mas muitas vezes nós não respondemos, ou não entramos em sintonia com o Pai. E nós ficamos sem recebermos o milagre, porque nós não nos relacionamos, não apresentamos nossos fardos diante daquele que resolve, é o Pai. Amém? Então, quando partir essas 7 sextas-feiras, a busca do milagre não seja apenas na sexta-feira, o entendimento disso, mas em toda a vida. Nós somos um Deus relacional e adoramos a Ele em tudo. E o milagre, ele é possível para aqueles que creem em depósito daquele que resolve, que é o Senhor Jesus. Amém? Então vamos crer copiosamente, amados, louvando, adorando e engrandecendo o seu santo nome em todo o tempo. Amém? Presbítero Alexandre. Louvado seja o Senhor. Salve a igreja vocacional do poder de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Quero convidar o diácono Moisés e o diácono Carlos para fazer o recolhimento do dízimo das ofertas da casa do Senhor. Diácono Felipe, por favor, diácono Carlos. Glória a Deus. Hoje eu creio que seja noite de milagre. Você crê? Você está crendo que o seu milagre vai acontecer no dia de hoje? Existe uma passagem em Marcos, capítulo número 9, onde um pai e um filho lunático, ele se achega diante do Senhor, e talvez tentando ao Senhor em relação ao seu poder, ele diz: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. E o Senhor olha para ele, olha para a sua atitude e retorna a perguntar a ele. E ele diz: se eu posso? Não. Se tu creres, pois tudo é possível àquele que crê. Deus nessa noite ele está neste lugar. E o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Amém, igreja? Amém. Deus pode transformar a nossa vida na noite de hoje. Deus, com a sua palavra, pode mudar a circunstância que nós nos encontramos, que a nossa família se encontra no dia de hoje, na noite de hoje. Você crê? Amém? Amém. Se você não chegou aqui crendo, creia a partir de agora, porque o Senhor, Ele está nesse lugar. O Senhor, Ele tem olhado para mim e para você, Ele está pronto para operar um milagre nas nossas vidas. Creia tão somente, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Pai querido. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome por quem tu és, Senhor. Pela beleza da tua santidade, Senhor Deus, por tu ser um Deus confiável. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós sabemos que temos o Senhor nas nossas vidas. Paizinho querido, neste momento, nós te apresentamos, Senhor Deus, as finanças, Senhor Deus, do teu povo, Senhor Deus, dos teus filhos que aqui estão. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o celeiro dos teus filhos que aqui estão. Que nós possamos, Senhor Deus, contribuir na tua casa, Senhor Deus, com os dízimos, com as ofertas. Que nós possamos, Senhor Deus, ser ajudadores da tua obra, Senhor Deus, não por obrigação, mas por gratidão, Senhor. Para que nós possamos contribuir para que a tua igreja
enchimento, Senhor Deus, daquele que tem fome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, dá-nos condição, Senhor Deus, de sermos instrumentos para a glória do Teu nome neste lugar. Senhor da glória, no nome de Jesus, abençoa cada empresário, Senhor Deus, cada empreendedor da tua igreja, cada um daqueles que trabalham, Senhor Deus, com carteira assinada, cada um daqueles, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, trabalhado para, Senhor Deus, comer, Senhor Deus, do suor do seu rosto, Senhor Deus, traz prosperidade às suas vidas, Senhor. Que possamos aprender, Senhor Deus, a administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como bênção, Senhor, e que nunca jamais transformemos tais bênçãos em maldição. Deus, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos que agora irão ofertar, aqueles que irão dizimar, aqueles que não poderão, Senhor Deus, abençoa, abre as portas da oportunidade. Em nome de Jesus nós pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, na igreja do Senhor, vamos orar, abençoar o servo do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua grandeza, majestade e poder, e pela vida do teu servo, a qual nesta noite está aqui para ministrar, para ser como um vaso usado, Senhor Deus, nas tuas mãos. E assim nós cremos, Senhor, no teu poder, na tua palavra e na tua operação de milagres, de fonte, Senhor Deus, vinda da tua palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Romanos capítulo 13. Evangelho segundo Paulo, capítulo 13, Romanos. Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade
e mais uma vez retornar a este lugar para poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Deus abençoe o amado pastor, a sua família, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe todos aqueles que estão envolvidos no crescimento e desenvolvimento dessa casa. Deus abençoe essa campanha, Deus abençoe esse propósito. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e que reina para sempre. Me ajude aí, alguns versículos. Amados, a campanha é relevante, é enfático, porque fala a respeito de milagre. E esta igreja está no propósito, e dentro desse propósito, esta igreja está em oração. Tem clamado, tem buscado, tem adorado e exaltado o nome do Senhor. Deus me deu uma palavra para poder compartilhar com vocês. Não é uma nova revelação que eu vou pregar aqui, nós já conhecemos, mas a minha oração é que o que nós conhecemos se torne real na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Até porque o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele está tratando a respeito do amor, da vigilância e da pureza. E o versículo 11 é um versículo encorajador. É um versículo que nos remete a um despertamento espiritual. Até porque, desde o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, o penhor. Nós fomos marcados. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E é Ele que nos ensina a amar a Jesus. É Ele que nos ensina a glorificar a Cristo. Ele é o agente de nós estarmos aqui nessa noite reunidos no propósito de adorar ao Senhor. E como eu vou pregar algo que você conhece, isso tem que se tornar real em nossas vidas. Até porque o dia se aproxima, até porque o tempo está próximo e nós precisamos despertarmos do sono. Uma das causas de nós perdermos o primeiro amor é as distrações da vida. Porque se nós estamos em um propósito, é necessário termos tempo para ter comunhão, para ter relacionamento, para ter vida com oração, para consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Se de fato uma das causas de nós perdermos o primeiro amor, e você nessa noite se examine, a partir da pregação da palavra, é as distrações da vida. Se você pegar Êxodo capítulo 5, dos versículos 5 ao 9, na tipologia bíblica, o faraó representa o inimigo. E faraó disse que não era mais para que viesse recolher palha, os materiais para a fabricação de tijolos, mas que eles fossem buscar. Faraó exigiu que os seus algozes colocassem serviço para eles, na finalidade de esquecerem do seu Deus. Então, as distrações da vida rouba esse primeiro amor, rouba a comunhão. Todos nós temos nossas demandas,
nossas obrigações, nossas responsabilidades, nossos compromissos. Mas nós não podemos perder o devocional, não podemos perder o dízimo, não podemos perder a comunhão diária com a presença de Deus. Se você pegar Lucas capítulo 14, você vê que Jesus ele faz um banquete e o Senhor convida para o banquete. Nós estamos em um banquete, amém? Amém. E os que receberam o convite, um respondeu: casei, estou em Luz. Outro respondeu: comprei um terreno, estou indo visitá-lo. O outro respondeu: comprei 5 juntas de boi, estou indo averiguar. Então são as distrações da vida que faz nós arrumarmos desculpa para desculpar a nossa desculpa de não buscarmos ao Senhor. E essa é a realidade dos nossos dias. Nós precisamos estar mais próximo de Deus. Aleluia. Há um personagem na Bíblia chamado Daniel. Daniel ele cuidava de 40 províncias. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Porém a Bíblia diz que ele orava 9, meio-dia e 3 da tarde. E sempre com as janelas abertas para Jerusalém. E o levita aqui nessa noite falou de Salomão, falou do templo. E Salomão orou, e Salomão na sua oração disse que se alguém orasse, olhando para Jerusalém, que o Senhor trouxesse restauração, que o Senhor trouxesse libertação. E você vê que Daniel, ele conhecia muito bem a oração de Salomão. Você vê que os tempos mudaram, as circunstâncias se levantaram, mas Daniel permaneceu mesmo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus dá o diagnóstico àquela igreja: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras, senão eu virei contra ti e tirarei o quê? Tirarei o que, igreja? Essa luz que brilha em nós é a presença de Deus. Nós sabemos que o que mantém essa luz, esse fogo aceso, é a presença de Deus nas nossas vidas. Daniel ele tinha muitas responsabilidades. A Bíblia diz no capítulo 10 que ele está com 84 anos de idade. Porque no capítulo 9 se cumpre 70 anos. Ele sai com 14 da sua bandeira. 14 com 70 dá 84. E a Bíblia diz que em Daniel no capítulo 10, no versículo 12, que desde o dia que ele aplicar no seu coração, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicar no teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas. Então Daniel tem 84 anos de idade, é um ancião, porque a oração não está relacionada às coisas materiais. Aleluia. Amém? Amém? Em primeiro lugar, está relacionada a uma comunhão. Porque o que é oração? É um diálogo da tua alma com Deus. Depois, as outras coisas vêm a reboque. Mateus 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino. O que é esse reino? É o senhorio, é o governo, é o Senhor sendo o Senhor em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo 34 nos ensina a não ficar inquieto, a não turbar o nosso coração, a não estarmos preocupados, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então nós precisamos buscar a Deus como se não houvesse o amanhã.
Amém? Não sei se você está entendendo. Glória. E muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que nunca vai acontecer. Há gigantes que nos cercam. Há lutas, há dificuldades, há momentos difíceis em nossas vidas que muitas vezes quer nos tirar da presença de Deus. Mas Daniel nos ensina aqui que ele permaneceu mesmo 84 anos de idade. A história a história cultural do Antigo Testamento ensina isso. 84 anos. Ele tem prazer em ter comunhão com Deus. E eu quero te perguntar essa noite, responda a Deus: você ainda tem prazer em buscar a presença do Senhor? Glória a Deus. Você ainda faz culto doméstico? Você ainda consagra a sua vida a Deus? Você ainda ora 40, 30 minutos, 1 hora? Você ainda derrama lágrimas aos pés do teu Senhor? Você ainda chora lendo Bíblia? Ou as circunstâncias dessa vida têm minado, têm usurpado esse prazer que você tinha? Lembra de onde caíste. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Às vezes, e de fato, nós olhamos as pessoas que têm caído. Nós olhamos as pessoas que estão bebendo vinho. Mas se nós não orarmos, nós estamos praticando o mesmo pecado. Porque Samuel, ele disse: ai de mim se não orar, porque eu estarei pecando contra Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos voltar a orar no nosso devocional, a termos comunhão, a termos relacionamento. E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você ao longo desses minutos do meu tempo. E nós aprendemos em Daniel, um homem que tinha prazer em ter comunhão com o Senhor. 40 províncias, um homem de muita responsabilidade. E todos nós que estamos aqui, não obstante as nossas demandas, temos tempo para orar. Temos tempo para muitas vezes fechar a porta do nosso quarto e orarmos um período até que nada mais importe, e orarmos em comunhão, em devoção ao nosso Deus. Temos sim. Sabe por que você tem tempo? Porque o celular mostra que você tem tempo, sua televisão mostra que você tem tempo, seu Netflix mostra que você tem tempo, seus filmes, seus videogames, suas brincadeiras, seus entendimentos, suas conversas, revela que você tem tempo para orar. Aleluia. Por que é que eu não estou orando? Porque eu estou negligenciando a ferramenta mais poderosa da terra. Eu estou negligenciando aquilo que o Senhor, no Evangelho que apresenta Jesus como servo, que é o Evangelho conforme escreveu Marcos, na verdade foi Pedro que escreveu. E você sabe que Jesus, em Marcos, ensina que Jesus sempre estava em oração. Jesus era Deus, irmão. Ele era Deus, 100% Deus. Se fez pobre comigo e você para nos enriquecer, a fim de nos reconciliarmos com o Pai. Ele ora, ele tem relacionamento com Deus, e nós muitas vezes estamos negligenciando. Nós muitas vezes não estamos orando como devemos orar. Há outro na Bíblia chamado Ana. Ana, a história do Antigo Testamento revela que ela teve que conviver de 23 a 26 anos com o não de Deus. Amada igreja, quando nós oramos e urgentemente não estamos vendo a nossa oração executando, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar. Muitas vezes estamos orando e a gente pergunta: Deus, cadê a promessa?
Deus, por que é que não aconteceu? É porque o Senhor está trabalhando. Glória a Deus. O Senhor está te contemplando os altos céus, porque eu aprendi em Ana que por detrás de toda situação carrancuda esconde-se uma face sorridente. Eu aprendi em Ana que eu preciso orar mesmo quando as circunstâncias me cercam. E Ana me ensina uma coisa: ela ora pedindo um filho, só que Deus está vendo toda a situação de Israel. E ela está se utilizando da ferramenta mais poderosa da terra, chamada oração. Ana clama, Ana ora, ela tem um plano, ela tem um sonho, ela quer ser mãe. Só que Ana quer mostrar fina força para a menina que o Deus dela é o Deus dela. E às vezes uma Ana que não é tratada por Deus, ela quer pedir bênção para esfregar na cara dos outros. Mas uma Ana tratada, ela recebe a bênção de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Ana, ela teve que conviver com o não de Deus. Você está preparado para receber o não de Deus? Você está preparado para Deus ficar em silêncio? Amém? Amém. Ou às vezes você vai procurar Ana Reteté ou João sem tapete de fogo? Porque há quem diga, amados irmãos, que Jó passou por luta de manhã, orou de tarde e a vitória chegou à noite. Não foi bem assim. E a Bíblia faz questão de dizer que Ana, no capítulo 2, ela cantou. Eu quero dizer para você que se você estiver orando, você irá cantar. Glória. Se você estiver no propósito de oração, antes do encerramento dessa campanha, Deus te surpreenderá. Aleluia. Você vai viver um milagre extraordinário. Você vai viver os impossíveis de Deus. Você vai ver Deus fazendo por você o que mesmo você não pode fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para operar. Porque Isaías 43, versículo 13 diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E eu quero te convidar nessa noite a voltar a exercer confiança em Deus. Você está orando, mas Deus está em silêncio. Aí vem o profeta Isaías nos encorajar nessa noite. E ele diz, eu acho que é Isaías 64: desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Você tem esperado em Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem exercido a sua confiança no Senhor? Então olha para o seu irmão e me ajude a pregar e diz assim: irmã, descansa em teu Deus. Diga de novo, talvez ele esteja dormindo aí. Diga, descansa em teu Deus. Diga assim para ele: te aquieta, te acalma, te alui, te anima. Não fique cabisbaixo, não. Dê a volta por cima. Não pare de clamar. Não pare de orar. Já pensou Ana indo para o culto? Aí a menina chega para ela: cadê teu Deus? O teu Deus não é poderoso? Cadê o teu Deus? Você já passou por isso, irmão? Alguém olha para você e diz: cadê teu Deus? E aí? Cadê o teu Deus, Ana? Como é que vai ficar a tua situação? Olha aqui, eu estou sendo abençoado. É o caso de Asaf no Salmo 73. Asaf adorando no templo, Asaf glorificando no templo, e ele viu a prosperidade dos ímpios. Ele disse: como é que pode? Os ímpios prosperam, eles são sagazes, eles puxam os tapetes, eles matam para estar no poder, e eu que oro, jejuo e me consagro,
estou padecendo. Eu estou adorando o Deus que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Eu estou aqui padecendo. E Asaf foi guardar os seus instrumentos de louvar ao Senhor na gaveta. Só que Asaf, ele tinha uma experiência com Deus. Talvez você está passando por isso, ou já passou por isso. Mas eu quero te encorajar aqui nessa noite, dizer para você, volte a exercer confiança em Deus, porque Asaf, ele disse assim: eu não tenho outro bem além de ti. Mesmo sem eu entender, mesmo sem eu compreender, eu preciso adorar, eu preciso bendizer a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendizer o seu santo nome, porque com Deus é assim, irmão. Para Deus te dar uma vitória, você passa por uma luta. E é muito difícil lidar com a porta fechada, é muito difícil lidarmos com circunstâncias, é muito difícil lidar com situações adversas da vida, porque nós muitas vezes não queremos enxergar Deus nos vales, só no monte. Eita Jesus! Só que Deus é Deus nos montes, mas também é Deus nos vales. E se nós exercemos confiança em Deus, você pode até entrar numa caverna, mas Deus vai dizer: o que tu está fazendo aqui? Eu estou aqui, em cada momento, em cada hora, em cada segundo. Deus está te cercando. A luta que tu enfrenta, há uma graça de Deus te sustentando, dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas o guarda é irreversível, na mão de Deus não é. Deus, ele é Deus, irmão. Salmo 9, na verdade é o Salmo 10, por gentileza. A Bíblia diz que ele está no versículo 4, ele está com um martelo, ele é o juiz. Ele é o juiz, Salmo 9. Ele é o juiz, irmão. E no mesmo Salmo 9, pula aí no versículo 9 e 10. Sabe o que é que ele diz? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Versículo 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Eu vou ler assim, ó: porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Olha para o seu irmão e diga assim: volte a exercer confiança em Deus. Agora não ande pedindo bênção a Deus para esfregar na cara de ninguém, não, porque você vai ficar na prova mais um pouquinho. Porque Deus permite as lutas. Para que, irmão Paulo? Posso falar? Ele tira a soberba, a prepotência, a altivez, o orgulho, a jactância. Ele vai tratando conosco. E às vezes a gente quer usar esse versículo para o evangelismo, mas é para nós. Mateus 11, versículo 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ei, deixa eu te dizer que ainda tem matrícula, se você quiser se matricular. As vagas são ilimitadas. Então Deus muitas vezes nos coloca em certas situações. Amém? Sabe para quê? Você está gritando demais dentro de casa. Eita glória! Às vezes você está falando muito alto lá. Às vezes você está dando um mau testemunho. Às vezes você dá um murro e diz: quem manda aqui sou eu. Não sabe nem se vai acordar amanhã, cidadão. Pega ele. E Deus permite essas situações na nossa vida. Para quê? Para tratar conosco. Irmão, a palavra poder é dinamis. A mesma palavra para dinamite. Começa no interior, uma obra do Espírito Santo de regeneração em nós. É dentro. Deus quer nos mudar primeiro aqui dentro. É aqui dentro, irmãos. Ele conhece as nossas vaidades. Quem está entendendo, diga amém. Então Ana, quando ela foi tratada por Deus, ela entendeu que o maior propósito de Deus é Efésios capítulo 3, é o versículo 19.
Olha aí o teu Deus. Versículo 19, Efésios 3. Meu Jesus. 3,14. Efésios 3. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era a causa de Paulo? Poder. Poder para quê? Para vencer as tentações, para vencer as provações. Então Deus ele vai trabalhando em nós, e Deus dá abundantemente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Ana, aleluia, ela foi abençoada por Deus, porque ela subiu para o templo. Eu quero dizer uma coisa, que tem muita gente por aí que diz assim: eu escuto isso, irmão. Eu ministro há quase 8 anos, modéstia à parte falando, viajando praticamente todos os meses. Vou para ali, vou para uma cidade, vou para um estado, vou para o interior. Eu escuto isso muitas vezes. Sabe o que é que diz? Eu não tenho pastor, não. Meu pastor é Jesus Cristo. Eu não preciso de igreja, não. Não existe culto online, não. Se nós entendermos o poder que foi nos dado, quando o corpo se ajunta à assembleia, existe o poder, irmão, quando o corpo se ajunta, nós somos igreja. E Paulo trata disso no capítulo 12, 13 e 14. Eu quero dizer uma coisa para você, que muita gente anda dizendo por aí que você não tem um pastor. Tem, você tem um pastor, tem um líder, tem uma autoridade espiritual. Você precisa estar numa igreja, porque se não fosse importante estar na igreja, quem escreveu Hebreus não tinha dito no capítulo 10, versículo 25: não deixem a vossa congregação, como é costume de muitos. Ana subiu ao templo, Pedro e João subiu ao templo, Jesus foi para o templo, a igreja estava no templo, e a igreja cantava e dizia: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Irmão, eu pego por revelação. Eu vou dizer uma coisa: na igreja do Senhor não existe ninguém perfeito. Chegaram para mim assim e disse: Paulo, eu vou sair daquela igreja. Eu disse: por quê, irmão? Porque lá só tem gente fofoqueira. Isso aqui tem espaço para mais um. Não, eu vou sair daquela igreja que lá só tem gente falsa. Eu disse: não saia de lá, não. Porque quando você chegar lá, aquilo que é perfeito vai se estragar, porque você é imperfeito. Então já comece por aí. Tem gente que o que o macaco pula em um ano, ele sai da igreja em uma semana. Se posicione. Fique no lugar onde Deus te confiou. Permaneça servindo. Permaneça contribuindo. Permaneça adorando. Permaneça exaltando. Permaneça glorificando. Eu quero dizer uma coisa: fuja do orgulho. O orgulho é a primogênita de todos os outros pecados. Você sabe disso? Você já estudou sobre a águia? Diga amém. Alguém estudou sobre a águia? E o pelicano, você já estudou? Sim ou não? O pelicano não consegue voar muito não, porque ele tem um papo grande. Você já viu? Tem gente que está inchado demais. Você conhece crente inchado? Não, aqui não tem não, só lá na Calcaia, onde eu moro. Aí não consegue, mora lá também, ô pastor. Então eu vou apoiar nós dois, brincadeira, irmão. Então, mas a águia é diferente, ela voa, irmãos. Isaías 40, versículos 29, 30 e 31. Ela voa. Então, irmãos, é isso. Deus permite os desertos da vida para trabalhar em nós. Me ajude novamente. Olha para o seu irmão e diz assim: irmão, realmente nós somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando todo dia. Todo dia. Levítico 6, versículo 13. Tira a cinza.
coloca a lenha e deixa o fogo arder continuamente. E o fogo não se apagará. Eu quero declarar profeticamente aqui nessa noite que o Senhor trará nessa noite restauração, renovação, refrigério, milagre, fortalecimento, cura, libertação, batismo do Espírito Santo, arrependimento, e haverá aprovação de Deus aqui nessa igreja com fogo, poder e glória. Nós esse ano iremos viver milagres da parte de Deus. Você conhece alguém na Bíblia? Em 2 Reis, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, a viúva, o que é que ela tinha em casa? Obrigado, Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo me guiar. O que é que ela tinha em casa? Um pouquinho de farinha. Um pouquinho de azeite. Só que ela foi no endereço certo. Há muitas pessoas ansiosas, inquietas. Eu vou dizer o que eu disse a princípio. Irmão, eu conheço crente. Uma vez chegaram para mim e disse assim: Paulinho, vamos ali numa oração, que lá tem o que revela, é o raio-x de Deus. Eu falo, meu Deus. Pastor, meu Deus. Eu disse: eu não vou não. Vou ficar aqui. Não, mas ele revela o CPF agora. Agora que não dá certo mesmo. Eu creio em profecia. Eu creio em revelação. Porque há 10 anos atrás Deus me arranca de dentro de um presídio. Eu me encontrava no IPPO 4, no pavilhão da Rua A, numa rua Talibã, que muitos não queriam subir naquele tempo. 2012, 2011, lá para aquele lado. E eu me encontrava nessa rua no domingo de manhã em visita, eu sentado no corredor, angustiado, sem perspectiva de vida. Muitas vezes adorava a Deus na grade, trazia uma palavra, que desde o vídeo da minha mãe eu tive esse dom. Eu leio um versículo para você que Deus me usa na palavra. Isso é dom, irmão, é sem o arrependimento, sem a vocação. Isso é dom de Deus. E eu me lembro que eu virei para a parede, porque não pode olhar para a visita. Quando eu virei para a parede, a irmã que vinha entrando, uma senhora, aquela de coque, cospe fogo, arrota braço e pinga óleo. Ela disse para mim: jovem, vira para mim. Eu disse: eu não posso, vira, porque Deus está mandando. Aleluia, glória a Deus. Como é que eu não vou crer em revelação, irmão? Agora eu não me alimento disso. Quer que Deus cumpra princípios? Quer que Deus cumpra as promessas? Cumpre princípios. Existem princípios. Existem estatutos, ordenança. Existe a palavra de Deus. O que você não pode fazer, Deus fará. O que você pode fazer, olha aqui, ó, Deus não vai fazer não, irmão. Aleluia. Não adianta sair da igreja, não adianta colocar a culpa no pastor, não adianta colocar a culpa em ninguém. O erro está em nós mesmos. Vira para mim. Eu disse: este ano eu te arranco daqui e te faço um pregador em Fortaleza. Ela nem me conhecia, pastor. E hoje estou aqui. Só que, olhe para cá, não dou trabalho o meu pastor. Não sou saco de problema da igreja. Cumpro o que tem que ser cumprido na família, em casa, no ministério. Porque nós precisamos entender isso. E é interessante, amada igreja do Senhor, que ela procurou o endereço certo. Diga assim: endereço certo. Ela se levanta e vai até o profeta chamado Eli. E ela disse assim: o meu marido, teu servo, temia a Deus e tu. Aqui na outra
oração do culto de família. Olha para cá. Ela foi no endereço certo. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você passar por aquilo que Deus quer que você passe, Deus te guiará a lugares altos. Deus te guiará a lugares certos. Na luta você vai viver provisão de Deus. Nas dificuldades você vai viver o sustento, a providência da parte de Deus. Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz que depois destas coisas resolveu Deus provar Abraão. Abraão, levanta-te e me dá o teu filho Isaque. A gente acha que Isaque é um bebezinho, recém-nascido. Você já parou para perceber isso? Escute. A gente acha que Isaque é um bebê. Não, irmão. Olha para cá. Tem estudiosos que chegam a dizer que Isaque tinha 30 anos. Tem uns que dizem que ele tinha 16 e outros dizem que ele tinha 30 anos. Olha o poder. Olha a autoridade. Olha a paternidade de Abraão na vida sobre o seu filho. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele parte para onde? Moriá. O que é que significa Moriá, igreja? Hã? Deus. Não, só tem dois que estão entendendo aqui. Deus. Então olha para quem está do seu lado. Deus proverá, irmão. Deus proverá. Irmão, não adianta ficar, ninguém gosta de mim, murmurando, reclamando, atribulado. Não, vá orar em nome de Jesus Cristo. Eu viajei para um certo lugar. Você lembra aí do tempo de um apagão que teve esses dias passados? Que alguém lembra aqui? Lembra? Você lembra? Aí tinha um irmão que disse: irmão, compre vela, pelo amor de Deus. Vai ficar escuro. Não, irmão, não é para comprar vela, não, é para orar mesmo. E às vezes a gente fica turbado, preocupado com as coisas inquieto. Não. Em o nome de Jesus Cristo aqui, eu te encorajo nessa noite. Volte a exercer confiança em Deus. Descansa no teu Deus. Porque quem coloca a sua fé em ação, Deus diz assim: nós subiremos, nós adoraremos e nós desceremos em nome de Jesus. Abraão preparou tudo. Olha para cá. Isso aqui remete a Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas ele pega o que? O cutelo, é isso? Para imolar, ele olha para frente e vê uma bênção aqui, ó, amarrada aqui atrás. Você já leu? Glória. Irmão, quando você olha para frente, as bênçãos estão aqui. É você andando, parece que tem bênção amarrada assim na tua cintura. Glória. Você não corre atrás dela, é ela que corre atrás de ti. Amém? Levante a sua mão e receba uma corda que está sendo amarrada na tua cintura. E quando você andar, as bênçãos vêm correndo atrás de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Abre aí em nome de Jesus Cristo, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu queria que você lesse comigo. Esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Diga assim: Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos versículo. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que ele Quiser. Ô irmãos, isso aqui é uma pregação. Segundo ponto. Ei, aperfeiçoe a sua fé nessa noite. Aperfeiçoe a sua fé. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de fé. Olha para cá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que querem agradar a Deus é necessário que tenha fé e saiba que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha para cá, que o Senhor nessa noite aperfeiçoe a sua fé. Você viverá
fé sobrenatural. Deus disse, profeta, o que é profeta? Recebe de Deus e fala para o povo. Sacerdote recebe do povo e fala para Deus. O profeta, ele é o oráculo do Senhor. O profeta na Bíblia, ele é aquele que tem um destino, a palavra de Deus para a vida das pessoas. Sabe o que Deus disse? Então pergunta o que é que ela tem em casa. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que você tem lá na sua casa? Irmão, irmã, eu quero te encorajar nessa noite. Volte a fazer culto doméstico, volte. Glória a Deus. Em dizer, construa um altar dentro da sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Desliga o futebol um pouquinho, desliga em nome de Jesus. Desliga a televisão um pouquinho, pega a harpa, canta ao Senhor, adore os hinos de adoração. Levante sua mão, cante, interceda, glorifique, exalte. Tem aquele tempo precioso em que nada pode roubar de você. Aí você verá a boa mão do Todo-Poderoso operando. Às vezes Deus nos leva, irmão, com um beco sem saída. Diga assim, beco sem saída. Ele leva. Já entrou muito, pastor, no beco sem saída. Você já entrou? Eu já entrei. Mas por que Deus? Viu, pastor? Beco sem saída. Olha para cá. Mas quem tem uma experiência com Deus na sarça, não murmura de frente com a vermelha. Meu Deus, aleluia. Ali é o beco sem saída, piaiote. Olha para cá, quando Deus te levar para o beco sem saída, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Olha para cá, não tire os olhos de Jesus. Não perca a visão. Amém? Amém. Pedro andou sobre a tempestade, mas sentindo o vento, começou o quê? Aí o Senhor estendeu a mão e disse assim: Pedrinho, está faltando fé, né? Mas eu vou te ensinar no decorrer do dia. Eu vou aperfeiçoar essa fé, Pedrinho. Tu vai ser um homem de fé, Pedro. Glória. A Bíblia diz que chegaram com os discípulos. Paulo, ele está lá orando, a mão chamada direita, vai lá, coloca a mão sobre ele. O que foi que caiu dos olhos dele, irmão? O que foi que caiu dos olhos dele? As escamas. O cego partilheu, clamou, 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 clamou. O que é que ele queria? Ele queria voltar o quê? A ver. Então olhe para Deus, não tire os teus olhos do Senhor. Tenha visão nítida, real. Viva a oração realmente. Viva a adoração realmente. Faça disso ser real na tua vida. Eu já vou encerrar, viu? Glória. Faça isso real para a sua vida. Tenha fé. Ela pega, vai para casa, pega o azeite que tinha, começa a orar, orar, orar. E ela não viveu não um milagre até hoje, irmão. Foi um milagre, irmão. Ei, deixa eu te dizer, a presença de Deus é importante nas nossas vidas. Você quer viver milagre na sua casa, na sua família, no meio dos seus familiares? Aprenda a orar. Aprenda. Em nome de Jesus. Ô irmão, eu sei que não é momento para mim falar sobre isso, mas a frieza tem tomado de conta de Fortaleza. Nós temos que vigiar. Nós temos que orar, nós temos que se levantar, nós temos que ser igreja. Os jovens precisam estar cheios do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de poder. Às vezes a gente quer saber dinheiro, 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 dinheiro. É dinheiro, come dinheiro, é material, é material. Irmão, eu conheço um crente que trabalha até 10 da noite, até 11, até é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E quanto mais quer, dinheiro, dinheiro. Aí a carne luta contra o Espírito dizendo: quando chegar em casa à noite, toma um banho, janta, escova o dente e vai dormir, porque amanhã tem luta de novo. Aí a gente não lembra de Jó. E aqui eu paro. Jó
Ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não tinha ele. Olha para cá. Você lembra o que eu disse a princípio, lembra? Nós temos nossas responsabilidades, sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você perdeu aquilo que tu tinha quando entregou tua vida a Jesus Cristo, se reconcilie hoje. Peça para Deus restaurar hoje. É fácil eu subir no púlpito aqui e pregar 40 minutos. O difícil é passar 15 minutos de joelho. Eu chegar aqui no grupo de louvor, eu posso louvar 10 sim. O difícil é passar 20 minutos de joelho na minha casa. Ô, glória. Aleluia. Por que orar é tão difícil? Quem mexe com a carne, meu irmão? Jó! Eu não vou nem entrar aqui no contexto histórico-cultural, mas olhe para cá. Jó, do capítulo 1 até o 38, ele não ouve a voz de Deus. Os seus amigos passaram 7 dias sem dar uma palavra, jejuando, porque eles carregavam uma cultura de que passar 7 dias de jejum resolveria qualquer causa de problema. Depois de 7 dias, Deus não resolveu nada. Ele começou a dizer: pecado, viu, Jó? Ei, Jó, é pecado, viu? É não, irmão. É a mão do divino, é a mão do Todo-Poderoso para ensinar Jó o que é Deus redentor. Jó 19, versículo 25. Bem, eu sei que o meu redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, nós precisamos resgatar o que Paulo está dizendo. A noite é chegada. Precisamos se revestir das armas da luz. Aleluia. Não podemos cochear em 2 pensamentos. Jesus está às portas. E nós precisamos orarmos e orarmos e orarmos até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar aqui nessa noite de Atos capítulo 12. Você lembra da mulher de Zebedeu? Quem lembra, diga amém. Amém. Eu quero Tiago à esquerda, João à direita, o resto que se vire. Mas aconteceu, irmão. Porque Tiago morreu à espada. Você lembra? Atos 12. Ó. E não me diga por quê. Porque preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Pedrinho, no versículo 5, da onde? Cadeia. Só que ele está, irmão, ele está preso. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele está guardado. Como é que pode, irmão? E a igreja está onde? Oh Deus. Aleluia. Visita Pedrinho, Deus. Fica de pé para parecer que está terminando, filho. Visita Pedrinho, Deus. Visita o teu servo, Deus. Visita, Senhor. Irmão, o anjo foi lá, não foi? O anjo foi lá? Foi. É isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. É isso que Deus tem feito nesta campanha, amém? Para Deus não existe causa perdida. Para Deus não tem problema. Para Deus não tem barreira. Para Deus não há dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa: que Pedro está preso, mas ele dorme o sono do justo. Sim ou não? Diga assim: ele dorme. Mas no outro dia ele ia ser apresentado. Olha para cá, para quê? Espada. Mas Pedro está dormindo. Para alguns aqui nessa noite, Deus está dizendo: descansa. Aleluia. Dorme o teu sono do justo. Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá. Amém? Glória. Mas para outros, Deus está dizendo: é Atos 16, viu? É orar e louvar mesmo.
É orar e louvar mesmo. É orar e louvar. Olha, escuta pra cá, não é nada pessoal, tá bom? Mas Atos 16 é primeiro orar para depois louvar. Para uns Deus está dizendo, Atos 12, fala um suco de maracujá hoje e descansa. Mas para outros está dizendo assim, é orar e louvar. Aleluia. Ô irmão, Deus está enviando tempestade para quem é desobediente. Eita Deus. Volte ao propósito. Volte ao Aleluia. Volte ao despertamento espiritual. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Obreiros, cooperadores, nós, homens e mulheres, precisamos orar, rasgar o nosso coração, se humilhar, ter intimidade com o nosso Deus. E você que entrou aqui nessa noite, nesse momento, a instrumentalidade, os que estão aqui nos louvores, eles vão adorar o Senhor, mas se você recebeu esta palavra, tenha certeza que quer viver esses dias melhores, não é por causa de mim, mas é a palavra de Deus nessa noite. Eu te convido a dar um passo de fé. Eu quero orar pela tua vida. Nós estamos em campanha para viver o milagre de Deus, mas antes do milagre vem o quê? A vida de oração. Você vai orar e a mão de Deus vai agir. E quem ora, irmão? Porque a oração pisa onde tu não pode pisar, ela entra onde tu não pode entrar, ela vai onde tu não pode ir. A oração alcança o teu braço, não pode alcançar. Ele me quer sobra. A oração é a ferramenta mais poderosa da igreja. Invista tempo em oração. Pastor, Deus falou comigo, foi como se eu tivesse levado um tapa. Eu estava pregando na região chamada Pirangi. Alguém olhou para mim e disse assim, eu passava 5 dias para me apresentar o inimigo. Foi um tapa. Porque as nações vizinhas têm deuses mortos e trata como se tivesse vivo. A gente tem um Deus vivo e muitas vezes tratamos como se ele tivesse morto. Porque está faltando tempo para a gente orar dentro de casa. Que voltemos nessa noite à comunhão, que voltemos nessa noite ao relacionamento, que voltemos nessa noite a buscar mais o Todo-Poderoso. Meu Deus, tu estás aqui, Senhor. Há uma graça de Deus neste lugar. Oh, show da terra que me enquanto eles louvam ao Senhor, eu quero ministrar uma oração agora, pastor Rodolfo. Vocês podem louvar ao Senhor. Deixa eu louvar vocês. Aleluia. O Espírito Santo te ilumina dessa noite. Sempre queremos. Aleluia. Vai na restauração, Senhor. Aleluia, nós devemos viver milagres. Pedro não irá morrer. As cadeias estão sendo quebradas dessa noite. Os grilhões, as algemas. Aleluia.
Abre o seu coração para Deus essa noite, em nome de Jesus. Talvez você é um obreiro, mas não está orando. Talvez você é uma irmã ativa na obra de Deus, mas não tem tido tempo para orar. Deus, nessa noite fala com você. Volte, pare. Deus quer nos levar a um lugar mais profundo, a um lugar mais profundo. Deus tem para nós. Visita ele, pois o Deus te
nossas vidas. Enche-nos do teu poder. Glória a Deus. Como o pastor falou, se tiver alguém que queira vir se reconciliar, pastor, estou em Deus com o Senhor. Mas às vezes nós nos sentimos naquele momento onde a gente precisa de uma força, de um poder, porque negligenciamos a obra do Senhor. Porque falhamos, porque omitimos algo que com certeza o Senhor nos comissionou. Sem cessar de noite. E às vezes nós precisamos renovar, fortalecer, buscar. E o Senhor Deus tem algo para te dar. Deus tem algo para te receber. Aleluia. De braços abertos. E te abençoar poderosamente. Tem mais alguém que queira renovar sua força de compromisso, a sua força de aliança, a sua força de estar na presença de Deus, buscando, mas o Senhor te cobra, o Senhor te alerta. Vem à frente. Vamos orar, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Se tiver mais gente, venha. Venha, não faz vergonha. É alegria, é poder de Deus, é a graça, é a misericórdia, é a unção do Senhor derramada sobre estes servos do Senhor. Deus nos chama, Deus nos cobra, Deus nos alerta, Deus clama nossos corações para que possamos estar sempre mais e mais na presença de Deus. Falando do amor de Deus, da sua graça, do seu plano de salvação. Venha na presença de Deus. Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo para te renovar. Deus tem algo na tua vida. Porque Deus é Deus de impossível e conhecedor da tua necessidade. Buscar em primeiro lugar. E com certeza as demais coisas, o primeiro milagre será acrescentado para a glória do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos, Senhor Jesus, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque tu estás presente neste lugar. Tu és um Deus que sonda, tu és um Deus que aqui está, um Deus que fortalece, um Deus que ampara, que cuida, um Deus que perdoa, um Deus que alimenta, um Deus que dá força, ó Pai. E diante do teu altar estão prostrados, ó Pai, estão buscando, ó Pai, renovação, força, renovo, ó Pai. E com certeza, ó Pai, o teu milagre está sobre vidas neste altar. Com certeza eu creio na operação de Deus sobre as vidas que aqui estão, uma operação de bênção, de renovo, de restauração, porque sim, Deus, tu está neste lugar a abençoar. Som dos corações, som da força física, som da mente, o entendimento, faz com que possam receber da tua parte, ó Pai, uma bênção especial. Assim nós oramos, cremos, já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palmas, louvam ao Senhor Jesus. Pode trazer até aí. A Jeane quer contar um testemunho, porque o testemunho foi, ele está, como se diz, quente, né? Tem alguns irmãos que já me pediram aí, pastor, eu já recebi a minha bênção, já estou vivendo um milagre. Suba para cá, não pode subir. Irmão, pastor, eu quero contar o testemunho hoje, porque é hoje que eu recebi o bênção, um milagre, eu quero contar. Pai Senhor, ai, que culto maravilhoso, né? Sim, tudo que a gente escutou hoje, que a gente só Deus nos mostrando, né, a palavra, tudo que foi pregado hoje, tudo assim. E o testemunho que eu tenho para contar é da minha filha, né? Que já estava com 3 semanas que ela vinha com ela. Era tipo uma infecção intestinal, né? Uma diarreia forte. E eu já tinha rodado 3 hospitais. Dava remédio, essa menina ficava boa. E aí fazia exame dando normal. Aí a última vez que eu levei ela agora para o seu pai, eu pensei pedir a médica para internar, porque os remédios não estavam fazendo efeito em casa. E eu queria saber, porque se o exame de sangue estava dando normal, poderia ser outra coisa. E aí ela ficou internada, ela teve um raio-x, né? Ou a ultrassom, fez exame de fezes. E aí teve um certo momento que antes de ontem, o inimigo ainda quis mexer com a minha mente, porque você sabe que coração de mãe a gente fica meio que sem meio boca do juízo, assim, e o inimigo quis me usar para me assinar e ir embora, porque eu achei que ele não estava dando medicamento direito, porque eu não via melhora. Ela ainda, mesmo no soro, mesmo tomando o medicamento que estava lá, ela ainda estava fazendo a diarreia. E aí, quando eu fui perguntar o medicamento que ele estava dando a ela, era bem dizer o mesmo medicamento que estava em casa, só tinha um que eu não entendi o que era, e elas disseram que era antibiótico. Eu disse, mas ela ficou com essa infecção com os antibióticos. Então, ali eu já quis assinar, já quis ir embora para levar ela para outro hospital. Fui na sala lá da assistente social, e aí a assistente social estava ocupada, eu subi para ver. E nesse momento que eu subi, eu fiz um clamor a Deus. Eu olhei para o céu e eu disse, Senhor, que eu não faça com a minha vontade, mas que eu faça perante a tua vontade. Glória. Que se for da tua vontade eu sair desse hospital e ir para outro, que o Senhor use, porque o Senhor pode fazer aqui, o Senhor pode fazer em outro hospital, porque não é o hospital, não é os médicos, é o Senhor que faz. Senhor, cura a minha filha, restaura a saúde dela. E assim, Deus, irmãos, eu ali clamei ao Senhor com todo o meu coração e entreguei na mão dele. Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Mas eu me liguei na pregação de domingo, que primeiro a gente tinha que botar Deus na frente. E eu coloquei Deus na frente. E eu fui pra minha casa e eu dormi. E a minha tia ficou com ela. Quando eu cheguei hoje, a minha tia disse, Jeane, ela tá comendo tudo, que a menina nem água queria beber. Ela tá se alimentando, ela tá comendo. E a diarreia acabou. A menina era outra aparência. Ela começou a querer brincar. A menina era pálida. Tem algumas irmãs que viram quando eu vim no chá de fralda. A menina
Deus Filho, Deus Espírito Santo. Te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome por tudo que aconteceu aqui, pelo milagre que tu já entregou nas nossas mãos. Que o amor de Deus, que a comunhão, que as doces consolações, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, esteja na sua casa, esteja na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Com paz do Senhor. Aguentou.